Antes, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre como acelerar o processo de emagrecimento e também como ganhar massa muscular. Então, são dois temas assim que estão do lado distinto da régua, né? Então, vou precisar muito da colaboração de vocês para a gente conseguir trabalhar um conteúdo aqui que faça sentido, que vocês consigam aprender muito e aplicar no dia a dia, porque não adianta nada vir aqui ficar falando um monte de termo técnico científico e dificultar toda a parada, que aí depois lá na frente perdemos uma hora à toa, né? Eu podia ter dormido um pouquinho mais e vocês também. Então a gente vai tentar trazer aqui da maneira mais prática possível para que hoje vocês comecem a aplicar isso e tenham mais resultados lá logo para a próxima semana, para quinta-feira, né? Então vamos começar pelo. Aí, se vocês forem tendo dúvidas, eu vou falar o seguinte para vocês: escreve a dúvida no chat ou anota a dúvida, porque às vezes é algo que eu vou falar no decorrer da explicação, tá? Então, lógico, tem um comentário para fazer. Ah, tá, isso aconteceu comigo essa semana. Eu também estava fazendo dessa forma. Esse tipo de pontuação, fiquem à vontade para fazer. Agora, perguntas relacionadas ao tema, vamos deixar para o finalzinho do bloco. Daí eu falo, gente, alguém tem alguma pergunta? E aí vocês colocam a pergunta na mesa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber para poder acelerar o processo de emagrecimento, que eu vejo que muitas erram logo no início, tá? E aí isso dá aquela travada. Então, primeira coisa, qual é a primeira regra do emagrecimento? Primeira regra. Gente, eu falo essa frase quase todo dia. Comer dentro dos macros? Perfeito. Então, é comer dentro dos macros. Dentro da quantidade Mas mínima. do mínimo ao máximo. Não, dentro, né? Então, mínimo a máximo. Tá, mas como que eu sei que eu tenho que ficar no mínimo? Como que eu sei que eu tenho que ficar no máximo? Então, a gente aqui já vai entrar no conteúdo de bate e pronto. Quando a gente calcula os mínimos e os máximos, é mais ou menos isso daqui, ó. Vamos lá. Se eu pegar lá na tabelinha que eu enviei para vocês já do monitoramento semanal do Sou Magra, onde a gente coloca lá essa tabelinha aqui. Acorda, Tatiane? Aqui. Essa tabela aqui. Se eu for nesta tabela e colocar o peso, nossa, eu tô pesando 65 quilos. Dei um Enter, pau. Vai aparecer aqui a quantidade de proteína mínima, quantidade de proteína máxima, quantidade de gordura mínima, quantidade de gordura máxima. Carboidrato a gente edita manualmente, mas inicialmente nós vamos começar com 80 a 100 gramas. E aí aqui embaixo vai aparecer a quantidade de calorias. Tá vendo? 1.048, 1.375. Vamos arredondar para 1.050 e 1.400. Então, não preciso ficar fazendo as contas que eu ensinei vocês fazerem. Carboidrato multiplica por 4, proteína multiplica por 4, gordura multiplica por 9. Se eu fizer isso, ó, aqui já tem os coeficientes. Carboidrato vezes 4, proteína vezes 4, gordura vezes 9. Então, aqui na tabela eu já coloquei a fórmula. Não preciso ficar calculando. Então, a gente já tem aqui que a zona de emagrecimento vai de 1.050 a 1.375 calorias. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, perfeito. Se alguém entendeu o que eu fiz, também pode perguntar nesse momento. Então, a zona de emagrecimento aqui vai de 1.050 a 1.375 calorias. Perfeito? O que tem antes? Se eu comer menos do que 1.050 calorias, meus amores, o que vai acontecer comigo?
num primeiro momento, pode ser até que na primeira semana, ai, nossa, eu emagreci. Sim, você desinchou, você perdeu água, né? Depois, você vai começar a entrar em manutenção do seu peso. Por quê? Quando a gente faz este cálculo aqui, isso aqui se chama metabolismo basal. Vem de base, vem de básico. Significa que nós estamos ligando o nosso corpo com isso. Todos os dias o nosso coração, nosso cérebro, nosso pâncreas, todos os nossos órgãos vitais precisam de uma quantidade X de calorias. Tati, mas por que que meu coração não vai pegar a minha gordurinha para poder para poder ligar, né? Porque a gordura localizada, e é diferente aqui, né? A gordura macronutriente, a gordura localizada que a gente tem é um tecido pobre. Não tem vitaminas, não tem minerais. E para a gente ligar o nosso coração, por exemplo, a gente precisa de sódio, a gente precisa de potássio, a gente precisa de aminoácidos, que são as menores partes da proteína, a gente precisa de cálcio, a gente precisa de vitamina D, a gente precisa de vitamina B12. E na gordura localizada não tem nada disso. Então, quando eu coloco essas 1.000, quer dizer, quando o sistema, né, coloca essas 1.050 calorias, é o básico do básico. Se você começar a comer aqui menos do que 1.050 calorias, você não vai emagrecer mais rápido. Você vai desacelerar o seu metabolismo. Se comer menos ainda, vamos supor que, o que acontece, né, muitas vezes? Ai, não tô emagrecendo comendo 1.000 calorias. Aí eu tô comendo muito. A mulher vai lá e come menos ainda. Aqui, ela pode entrar em ganho de peso. Então, quando vocês escutarem as amigas de vocês falando assim, eu tô comendo muito pouco e não estou conseguindo emagrecer, você fala, aí que tá o erro. Porque você está desacelerando o seu metabolismo, você não está na zona de emagrecimento. E por que você não está na sua zona de emagrecimento? Porque durante a vida inteira a gente ouviu, quer emagrecer? Para de comer. E ela tá vendo que ela parou de comer e ela não está emagrecendo. Então, não faz o menor sentido essa frase, né? Então, aqui está o primeiro erro do porquê muitas de vocês estão tendo dificuldade em acelerar o processo de emagrecimento. Ou porque está comendo menos, ou então porque está comendo a mais, porque a próxima zona aqui também é de manutenção. Olha que interessante. Para essa mulher em questão, esta zona de manutenção, ela vai de 1.375 para até 1.575. Como que eu sei isso? Lá, quando a gente faz os cálculos, o carboidrato de manutenção, ele vai até 150 gramas. 150 vezes 4 dá 600. Se eu somar os máximos, né, o máximo aqui de carboidrato seria 100 gramas. 100 vezes 4, 400. 150 vezes 4, 600. Então, eu somei o máximo de carboidrato com o máximo de gordura, o máximo de proteína e cheguei em 1.575. E se eu comer mais do que 1.575, eu vou entrar na zona de ganho de peso, né? Que, para quem está com sobrepeso e está comendo a mais, ai, tô ganhando massa muscular. Uhum, tá sim. Tá ganhando gordura. Por quê? Porque aí a gente vai entrar dentro dessa máxima aqui, né? Que tá comendo dentro dos máximos, dos macros, mínimo e máximo. Para ganho de peso, para ganho de massa muscular, eu tenho que elevar a minha quantidade calórica? Basicamente, sim. Só que será que eu estou distribuindo isso corretamente, a quantidade em gramas, né, de carboidrato, de gramas de gordura e gramas de proteína? Eu só posso dizer se eu estou ganhando massa muscular se eu sei isso daqui. Tá bom? Mas vamos focar no nosso tema inicial, que é como acelerar o emagrecimento. Então, como que eu acelero? Aqui, primeira coisa,
Vou fazer procedimento estético? Vou tomar chá? Vou tomar termogênico? Vou fazer atividade física? Não. Eu terei a certeza se eu estou aqui. Esse é o primeiro ponto. Se eu não tiver a certeza que eu estou aqui, não dá para eu ir para o passo 2. Porque o passo 1 eu não estou fazendo. Eu vou dar um chute no meu traseiro se eu fizer isso. Ah, vou fazer mais atividade física. Isso, você está comendo pouco. Você já não está mandando energia para o seu cérebro, para o seu coração, para os seus órgãos vitais e ainda vai gastar mais caloria. O seu cérebro vai estar falando para você, retardada, louca, inconsequente, que não está pagando nem o aluguel e está querendo colocar ar-condicionado, internet de última tecnologia, está querendo comprar Dudalina, retardada. Vai se enfiar em dívida. E qual que é a dívida aqui, gente? A dívida aqui é no médio e longo prazo, se eu fico aqui, ó, durante muito tempo, primeiro, vou mexer com todos os meus hormônios, eu vou acabar com o meu perfil hormonal. Por quê? Se eu não tenho gordura vinda da alimentação, testosterona, estrogênio, progesterona são hormônios derivados do colesterol. Se eu estou comendo pouco, inclusive, eu não quero que vocês fiquem nem aqui durante muito tempo. Essa história de quem fica 1 ano, 2 anos tentando emagrecer, porque vai e volta e vive de efeito sanfona, é a mesma coisa que se eu estivesse aqui, tá? Por exemplo, a Vera chegou no objetivo dela, eu tratei de subir as calorias dela. Não foi, Vera? E prepare-se, porque eu tô para subir de novo. Por quê? Eu preciso trazer ela para cá, ó. Mas é devagarinho também. Eu aumentei um pouquinho, agora ela tá estabilizando o metabolismo dela, né? Aumentei outro pouquinho. Por quê? Porque tem a questão mental também. Se de repente eu aumento muito os macros da Vera, isso pode causar uma bagunça mental nela ali e ela acabar se sabotando, né? Então, eu sei que hoje eu conheço a Vera, eu sei que ela não faria isso, mas lá atrás eu estava testando ainda, então a gente vem fazendo isso daqui, né? Aumentando gradativamente. Porque eu não posso deixar vocês aqui durante muito tempo. Senão eu também vou desacelerar o metabolismo de vocês. Ok? Mas vamos voltar para cá. A mulher que está aqui durante muito tempo, comendo pouco, comendo abaixo do basal dela, ela vai ter problemas hormonais. Olha a merda, gente. Vai ter problemas hormonais. Ela pode ter um princípio de sarcopenia, que é a evolução da osteoporose. Por que, Tati, que isso pode acontecer? Se eu escrever alguma palavra errada, aí vocês me corrijam, tá? Por que pode acontecer isso? Primeiro, falta de cálcio nessa alimentação. Eu não tô falando pra vocês tomarem leite, não, e comer queijo. É vegetais de folhas escuras, tá? O queijo também entra, mas não necessariamente a gente tem que estar bebendo leite para retirar o cálcio da alimentação. Não tenho cálcio aqui. Não tenho a gordura, que é a gordura que ajuda, através desses dois carinhas aqui, ó, a fixar o cálcio no organismo, junto com a vitamina D. O que mais que pode acontecer aqui? A minha tireoide começa a ficar lenta. E aí eu desenvolvo um hipotireoidismo.
A maioria das pessoas que tem hipotireoidismo é porque fica nessa putaria louca aqui de comer pouco. Olha, não é brincadeira isso, gente. É a saúde de vocês. Então, o que que eu faço para acelerar o meu metabolismo, Tati? Primeira coisa, deixa eu printar essa tela aqui e mandar para vocês. A primeira, isso médico nenhum explica, né? Incrível. Você vai no endócrino, você vai na ginecologista, ela nunca parou para te falar metade disso tudo aqui que eu tô falando. Por quê, meus amores? Já conversei com vários médicos e perguntei o porquê para eles. Eles não estudam a causa, eles estudam a cura da doença. Poucos são os médicos, de fato, que entendem de medicina integrativa, que é, vamos prevenir, ao invés de ter que tacar uma simvastatina, ter que tacar como é que chama lá? Um remédio de diabetes? Nossa, meu Deus. Glifage, ao invés de botar lá aquela injeção agora que tá virando moda aí, a Ozempic. Ozempic, exatamente. Então, é mais simples falar disso daqui. Então, vamos falar, já introduzimos, fizemos a introdução. Então, vamos lá. Como é que eu acelero a minha queima de gordura? Primeiro passo aqui é comer dentro dos macros, ok? Depois, eu preciso entender, quanto tempo eu levo para eliminar 1 quilo. Vocês sabem disso? Eu já expliquei, mas vou explicar novamente, tá? Quanto tempo eu levo para eliminar 1 quilo? Vamos pegar essa situação X aqui. Gente, todo santo dia, o universo, ele acha que a gente precisa, aqui, ó, da quantidade para manter, quantidade calórica, para manter o nosso peso. Por quê? Porque para o universo não existe sobrepeso. Não existe obesidade. Deus não criou a gente para estar acima do peso. Ele criou para tudo estar em equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio quando a gente fala de fisiologia? O que eu como, eu gasto. Eu não armazeno. Ah, é normal ter 1 quilinho a mais, 2 quilinhos a mais? Tá, até é normal. Porque o que é o peso ideal? Né? O peso ideal é quando a gente está dentro dos parâmetros de saúde. Agora, o peso estético é diferente. Às vezes uma vai olhar para o corpo da outra e vai falar, ah, você tá maravilhosa. Aquela que foi olhada vai falar assim, ah, eu queria emagrecer 2 quilinhos, eu queria ganhar 2 quilinhos de massa muscular. Mas saudavelmente ela já está. Perfeito? Como eu sei que eu estou saudável? Parâmetro 1 é a relação cintura dividido pela altura. É o parâmetro mais básico que vocês podem ter aqui, que tem que dar no máximo 0,5. Beleza? Então, esse aqui é o nosso padrão de saúde. Mas quanto tempo eu levo para eliminar 1 quilo, então? Vamos lá. 1 quilo de gordura é igual a 9.000 calorias. Da onde eu tirei isso? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1.000 vezes 9, 9.000. Beleza? Eu preciso queimar isso daqui para eliminar esse 1 quilo. Imagina que você tem 9.000 reais na mão. Sempre funciona quando eu falo em dinheiro. Você tem 9.000 reais na mão e 9.000 reais é igual a 1 quilo de gordura. Quanto tempo eu gasto esses 9.000 reais? Opa, fácil, fácil, né? Se deixar eu gasto no dia. Com a gordura, não dá para ser assim. A gente vai ter um limite máximo que a gente consegue trabalhar no dia. Pela alimentação. Então, a gente vai chamar isso, né? Esse gasto, o gasto é igual a déficit calórico. Pela alimentação, também eu posso gerar um déficit calórico aqui pela alimentação. Posso gastar, né? Quanto que eu posso gastar? Vou resumir em gasto. Preciso gastar calorias para emagrecer.
Então, esse gastar calorias pela alimentação. Quanto que eu posso gastar de calorias? O meu corpo vai sempre precisar de 1.575 calorias. Só que se eu der 1.575, 1.575 menos 1.575 é igual a zero. Não vou consumir nada aqui das minhas 9.000, certo? Porque 9.000 dividido por zero, zero. Só que eu também não posso comer menos do que 1.050. Então, o meu limite de déficit calórico é 1.575 menos 1.050. Por que que eu não posso ir menos? Porque isso aqui é o meu basal, lembra? Eu não posso ficar abaixo do meu basal para gerar um déficit calórico maior. Então, o máximo que eu posso fazer dentro da alimentação é de 525 calorias. Alguma dúvida até aqui? Esse déficit calórico dentro da alimentação seria, então, a diferença entre o máximo e o mínimo. Isso, a quantidade de calorias para manter o peso e o mínimo que eu Uhum. posso comer, que eu devo comer, né? Não é que eu posso, que eu devo comer. Eu não posso comer Tá. menos do que isso daqui. Uhum. Tá, então vamos lá. 9.000 dividido por 525 vai dar 17. Então, a cada 17 dias, eu vou eliminar 1 quilo. Se eu dividir por 2 semanas, dá aproximadamente aqui, a cada 1 semana, é igual a meio quilo. Por isso que, quando vocês chegam para mim e falam assim, não emagreci porque eu não fiz atividade física. É. Eu falei em atividade física aqui? Não. Você não emagreceu porque você comeu a mais. Porque, e se eu comer 1.375, Tati, que é o meu topo? Vamos lá, pela alimentação. Olé, 1.575 menos 1.375, 200 calorias. 9.000 dividido por 200, 45 dias para eliminar 1 quilo. Por isso que vai ficar lento. Então, primeiro passo, vou escrever aqui do lado. Primeira regra, comer dentro dos macros. Talvez para vocês não vão conseguir enxergar, porque vai ficar bem onde está a telinha do celular de vocês. Mas depois, na hora que eu bater o print e mandar lá no grupo, vocês vão lembrar. Segunda regra é comer o mais próximo do mínimo. Principalmente se eu não estiver fazendo atividade física. Porque se eu estiver fazendo atividade física, aí tudo bem eu comer mais perto do máximo. Porque daí pelo menos meio quilo por semana eu vou eliminar. Pensa que aqui, ó, 1.375 menos 1.025, 1.050, vai dar quanto? 1.375 menos 1.050 dá 325 calorias. Que é basicamente o que você come, o que você come não, o que você gasta numa hora de atividade física. Então, se eu quero emagrecer lentamente, comendo mais, eu vou comer perto do máximo, só que eu vou fazer 1 hora de atividade física. Todo santo dia? Se eu comer 1.375 calorias, todo santo dia. Ok? Olha que interessante, gente. Só que o nosso gasto ele não é composto somente pelo exercício físico. Ai, ai, quem é que lava roupa, passa roupa, arruma casa, cuida de filho, cuida de neto,
cuida dos pais, enfim, tem gasto calórico no dia a dia. Não está sentada ou deitada 24 horas por dia. Então, nós temos aqui, vou botar de ladinho, só para diferenciar uma coisa da outra. Nós temos aqui, nesse caso, um aqui. Ah, tô comendo o mínimo. Então, eu já tô gastando 525 calorias da alimentação. Se eu tenho um dia a dia movimento, no dia a dia, ando para cá, ando para lá, daí eu tenho um reloginho como esse daqui que monitora os meus passos, monitora as minhas calorias, e eu vejo que no meu dia eu gastei, em 24 horas praticamente, eu gastei 400 calorias. Opa, então a conta passa a ser diferente. A conta passa a ser 9.000 dividido por 525 da alimentação mais 400. Ó, o meu déficit calórico não é mais de só da alimentação. Eu tenho um movimento no meu dia a dia. Então vai dar 925. 9.000 dividido por 925. A cada 10 dias eu elimino 1 quilo. Então, se eu não posso fazer exercício físico, ir na academia, ir no parque, vai se movimentar no dia a dia. Ah, eu moro num apartamento no 3º andar. Vai andar de escada? Ande, faça movimento. Ao invés de você ficar o dia inteiro sentado no sofá, vai fazer o movimento. Porque isso vai fazer com que você gaste calorias e automaticamente acelere o seu processo. Por que eu treino 1h30 por dia, gente? Vocês sabem? Se eu não treinar 1h30 por dia, eu sou considerada sedentária. Eu não dou nem 5.000 passos por dia. Eu tenho meu relógio aqui, se eu botar ele no meu punho e ficar com ele o dia inteiro, eu não gasto 5.000 passos por dia. E aí eu vou depender só disso daqui, ó, do meu basal, que é pequeno. Eu tenho 1,52 m, peso 54 quilos. O meu basal aqui, o meu mínimo, é de 1.200, 1.300 calorias. Se eu comer 1.200 calorias por dia, eu morro. De fome, né? Não de desnutrição, mas de fome. De desespero. Então, a forma que eu encontrei de comer mais é gastando mais calorias. E também para proteger o meu coração, para proteger o meu cérebro, para não surtar e matar uma de vocês. É fazendo atividade física. Né? Porque eu não tenho esse gasto calórico aqui, ó, do dia a dia. Esses dias uma cliente perguntou para mim, Tati, por que um pedreiro não faz academia e come aqueles pratão? Eu falei, você já viu quanto que ele gasta de calorias por movimento no dia a dia? Um lixeiro. Cara, o cara anda, corre, pega a sacola e joga para dentro do carrinho e volta e não sei o quê. Carteiro. O gasto calórico deles é muito alto. Ah, mas por que que eles não são, muitas vezes, né, não tão magrinhos, não tão definidos? Porque provavelmente pela renda deles, né, eles não conseguem manter a alimentação na quantidade que eles precisam. Eles acabam ficando aqui, ó. E, ó, se eles estiverem aqui, ganho de peso também. Entendeu? E se eu faço atividade física, Tati? Na verdade, atividade física é movimento. Qual que é a diferença de exercício para atividade física? Atividade física é tudo que vocês fazem de movimento. Lavar roupa é atividade física, varrer o chão é atividade física, subir essa escada é atividade física, pular corda é atividade física, caminhada é atividade física. Agora, exercício tem um objetivo. Ele tem começo, meio e fim. Ele é estruturado. Quando eu saio para ir no supermercado caminhando, é atividade física. Quando eu vou fazer uma caminhada de 1 hora
na velocidade tal é exercício. Tá bom? Então, eu vou fazer lá o treino com a Luana, e treino 1 hora, ou treino 40 minutos, independente. Nesse treino aqui, nessa sessão de treino, eu gastei 300 calorias, que não é pouco para 1 hora. A gente está falando aqui, ó, de 24 horas, 400 calorias. Em 1 hora, 300, ó, minha conta passa a ser 9.000 dividido por 525 mais 400 mais 300. E vai dar, não sei, 925, 1.225. Então, 9.000 dividido por 1.225, opa, cada 7 dias eu estou eliminando 1 quilo. Tati, se eu fizer mais exercício aqui, gastar 600 calorias, a conta vai melhorar. 9.000 dividido por 1.200, 1.525. A cada 5 dias, um exemplo, eu elimino 1 quilo, tá? Vamos pegar esse outro exemplo aqui que eu dei de comer mais. Ó, se eu tô comendo mais, o que eu tenho que fazer para poder gastar mais rápido as minhas calorias? Que aqui eu tava... Fazer mais exercício? Exato. Aqui, ó, eu tava comendo o mínimo, 1.050 calorias. Aqui eu tô comendo o máximo do meu teto de emagrecimento, 1.375 calorias. Tô só gerando 200 calorias através da alimentação. Só que se eu tenho, vou pegar o mesmo exemplo ali, ó, movimento no dia a dia, gasto 400 calorias, a minha conta vai passar a ser 9.000 dividido por 200 mais 400. 9.000 dividido por 600 vai dar 15 dias. Opa, então eu vou emagrecer meio quilo por semana se eu comer mais gastar. Se eu fizer exercício aqui, em uma sessão de treino, eu gasto mais 300, pegando o mesmo exemplo do passado ali, vai dar 9.000 dividido por 200 mais 400 mais 300. 900 vai dar a cada 10 dias eu elimino 1 quilo, certo? Deixa eu ver, alguém colocou alguma dúvida aqui. Aumentar o exercício. Perfeito, Shirley. Só que vocês já perceberam que se eu faço... Gente, só vou fechar a janela ali que tá vindo muito forte. Pronto. Só que, pode ser a pergunta de vocês. Tati, estou fazendo atividade física, treinando pra caramba, e eu não estou emagrecendo. Vamos olhar para a regra número 1, então. Que a regra número 1 é a regra número 1. Ela não é anulada por qualquer outra regra. Tá vendo? Ó, se eu pegasse aqui, ó, gente. Tati, eu vou comer a quantidade que eu tenho de calorias para manter o meu peso. 1.575. O déficit calórico poderia ser zero da alimentação. Então, quer dizer, eu ia pular essa parte aqui, né? Não ia emagrecer nada pela alimentação. Mas se eu estou fazendo exercício, aliás, se eu tenho um dia movimentado, 9.000, dividido por 400, a cada 22 dias, eu vou eliminar 1 quilo. Se eu gasto, se eu faço academia aqui, se eu faço corrida, o que for, 9.000 dividido por 700, a cada 12 dias, eu vou eliminar 1 quilo. Então, assim, eu posso não gerar déficit calórico nenhum através da alimentação. Mas se eu fizer atividade física, eu vou emagrecer. Eu não posso comer a mais. Porque daí, se eu comer a mais, eu vou entrar em zona de ganho de peso.
certo? Mas eu não posso comer a menos. Para travar o meu metabolismo, para eu não ter resultado nenhum, se eu comer a menos, eu não vou emagrecer, ok? Pelo contrário, ó que BO que pode ser isso. Tô fazendo atividade física, eu briguei com uma cliente essa semana, comi o toco dela. Posso fazer atividade física para querer emagrecer mais rápido e não estou comendo, gente, eu vou perder massa muscular. Porque o tecido, acabei de falar aqui, ó, eu preciso de 1.050 calorias para manter os meus órgãos funcionando corretamente. A gordura localizada que vocês têm é um tecido pobre. O tecido rico é a massa muscular. Então, olha a bagunça metabólica que eu vou fazer se eu comer pouco e se eu fizer atividade física. Se for para comer pouco, nem faz atividade física. Diminui a bagunça que você está fazendo. Ah, mas eu gosto. Então faz direito, criatura. Porque o nosso primeiro objetivo aqui é saúde. Aí lá na frente, quando eu falo lá na frente, não é daqui um mês, não é daqui 2 meses, daqui um ano. Seu cabelo vai estar caindo, a pele vai estar horrível, a unha vai estar quebradiça, disposição zero, hormônio bagunçado, tireoide lenta, falta de libido. Ó o preju. A gente tem que depois consertar cada uma dessas desordens metabólicas. E se alguém falar, eu não sabia quantas testemunhas temos aqui? Várias. E a aula está sendo gravada, né? Então, vamos lá. Primeira regra aqui, comer dentro dos macros. Segunda regra, comer o mais próximo do mínimo. Durante quanto tempo aqui? Para sempre? Não, gente. Vamos levar isso aqui, ó, para no máximo 3 meses. Principalmente para quem tem bastante para emagrecer. O que que é bastante para emagrecer aqui? Mais de 10 quilos, tá bom? Aí, eu vou dar o exemplo da Luana. Luana emagreceu 12 quilos. O que que eu fiz com ela? Eu passei mais ou menos uns 2 meses equalizando o metabolismo dela. Não tinha mais o que eu diminuir do metabolismo de calorias dela. Eu fiz isso com a Vera também. Chegou uma hora que a Vera entrou em efeito platô e ela falou: O que que eu tiro? Eu falei: Nada, a gente vai colocar. Aí ela falou assim: Como assim? Vou ter que colocar? Porque a mente está programada por tirar, né? A gente sempre tem que tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo, tá perdendo macros. É... Não, falei, vamos colocar. Eu aumentei acho que 20, 30 gramas de carboidrato dela. Falei, espera a mágica acontecer. Na semana seguinte, a Vera tava mais magra. Fiz isso com a Jéssica também, do grupo, do Sou Magra. Chegou recentemente, Jéssica bateu 19 quilos. Hum. Outra Jéssica, Oi? Outra Jéssica. Aí eu outra falei Jéssica. com ela, falei, você vai subir, ela tava comendo 50, 60 gramas de carboidrato. Falei, a gente vai subir o seu carbo agora. Vou te colocar em 60 a 80. Ela, Tati, mas eu não tô fazendo atividade física, não lembro por que que ela não ia conseguir fazer exercício. Falei, fique em paz. Aumenta e vamos ver a mágica acontecer. Jéssica tá com 400 gramas para bater 20 quilos agora, essa semana. E vai continuar. Daqui a pouco eu vou aumentar mais ainda o carbo dela. Certo? Então, assim, isso daqui, ó, meninas. Só que, ó, duas coisas que Jéssica e Vera têm em comum, que é muito legal a gente ressaltar aqui. Chega até a ser doente, né, as duas, de levar a balancinha embaixo do braço para onde que elas vão. Precisa ser desta forma? Não precisa. Mas elas têm consciência, se eu pedir para elas, me manda o histórico de macros de vocês.
É capaz da Vera voltar lá em 1950 e mandar as folhinhas dela pra mim. Né, Vera? Eu peso alface, gente. Não, não precisa ser doente. Acaba no nível de certeza que é tão alto. Eu admiro, mas não precisa. A gente precisa ter ali. Ah, calma, minha filha, a mãe está trabalhando para comprar ração para você. É, ter anotado ali uma ideia do que você está fazendo. Então, se eu pedir para Vera hoje, Vera, me manda os seus relatórios, ela vai me mandar. Talvez ela Aqui, falhou um dia ou outro, mas ela vai me mandar. A Jéssica, a mesma coisa. Ela vai me mandar. Então, eu tenho certeza e segurança pro que eu vou fazer com elas. Posso aumentar? Posso, porque ó, o metabolismo dela vem se comportando de tal maneira. Ou posso dar um choque aqui? Posso, porque eu sei que o metabolismo dela está se comportando de tal maneira. Então não tem sorte aqui, gente. Tem ciência sendo aplicada dia após dia. Ok? Então, se eu pude aprender algo com essas duas mulheres, que eu sempre aprendo com vocês também, é que, primeiro, é constância. E segundo, disciplina. Hoje já não é mais dolorido para Vera anotar no aplicativo, né, Vera? Em pesar. é pelo contrário, eu não consigo ficar sem anotar. Isso daí, às vezes, aí a Amanda tá ficando no mesmo ritmo, viu? A Ela vem virada de buscar aqui chave. em casa de domingo, a balança fica em cima da mesa. A virada de chave, né? Colocou dor, aliás, colocou prazer, aonde lá atrás era uma dor. Mas vamos lá, vamos continuar aqui então. Oh, meu Deus, vai me morder, a gata me mordeu. É, a Bruninha fez uma pergunta no chat. Então, eu que já eliminei 10 quilos, terei que mudar essa conta dos macros? Depende, Bruninha. Depois eu vou olhar cada caso de forma isolada, porque, novamente, né, eu preciso ver o que vocês estão fazendo. Não dá só para eu. Ah lá. Gente, o dia que eu cheguei na casa da Vera, o carro do ovo tava Chegou chegando junto agora. comigo. Eu falei, olha que recepção maravilhosa. Eu já chego com o carro do ovo. Loucura. Então, depois vocês me mandam lá o roteiro do que vocês estão fazendo dos últimos 7 dias. Eu bato o olho, eu já sei o que a gente vai ter que fazer. É muito rápido essa troca. A Vera mandava para mim, ai, não sei o que eu tô fazendo. 2 minutos eu mandava para ela a resposta. Porque são 7 anos brincando com isso, né, gente? Então, o meu olhar, ele já tá muito cadastrado, ele já tá muito certinho ali. Caraca, gente, já deu 50 minutos de aula aqui, é isso? Meu Deus! Então, vamos. Então, voltando aqui. Como que eu faço para acelerar mais ainda? Quais são as técnicas que a gente tem? A técnica número 3 aqui, né? Depois disso tudo. Ah, eu falei que eu equalizei o metabolismo da Lu, né? E depois eu voltei a tirar e ela continuou emagrecendo. A mesma coisa que eu fiz com a Vera. Eu subi, no caso da Vera, eu não desci mais, que o corpo dela continuou se comportando para emagrecer. Da Luana, não. Parou, estabilizei o metabolismo dela e depois eu voltei a tirar para ela voltar a emagrecer. Aí agora, segunda-feira, ela falou: olha, eu cheguei num peso que eu queria, agora eu quero ganhar mais massa muscular, que vai ser o que a gente já vai entrar para falar aqui rapidinho. E aí agora eu tive que aumentar os macros da Luana. E aí veio o terrorismo, né? Eu comi mais carboidrato, já vamos falar sobre isso. Guardem essa informação, tá? Então, terceira dica aqui, aumentar o gasto calórico. Então, queimar mais calorias. Precisa ser contínuo isso? Preciso ir lá fazer 1 hora de atividade física? Não, gente. É queimar caloria. Aqui. O ideal, sim, é que dentro dessa proposta tenha no mínimo de 2 a 3 vezes na semana treino de fortalecimento. Porque já não somos mais menininhas de 20 anos. Nem eu,
nem vocês, infelizmente. Porém, nosso corpo precisa fortalecer as articulações. Como que a gente vai falar sobre ganho de massa muscular? Já chegou gente para mim falando assim, quero fortalecer meu corpo. Tá bom. Quero ficar mais durinha, mais fortinha. Beleza. O que que você vai fazer de exercício físico? Eu esperava, no mínimo, que a pessoa fosse me falar um pilates, um funcional, caminhada. Você tá de sacanagem comigo, né? Mas daí eu vi que não era de... A pessoa não tava tirando sarro com a minha cara. Era a falta de conhecimento. Uhum. Isso pode acontecer entre nós. Então, quando a gente fala em ganhar massa muscular, e eu não tô falando, meninas, para vocês, em ser a nova Graciane Barbosa, tá bom? Estou falando em saúde, ter força articular, força muscular. Então, 2 ou 3 vezes na semana aqui, 30 minutinhos que seja, para fortalecer as nossas articulações, tá bom? Até mesmo para você poder fazer uma caminhada com mais qualidade. Porque se meu corpo tá fraco, vou fazer uma caminhada, piso tem que pular uma poça d'água, vou me machucar. Perfeito? Então, aumentar o gasto calórico aqui, para queimar mais calorias. Rapidinho, vamos imaginar assim. Outras coisas que aceleram aqui também. Se eu estiver comendo dentro dos macros. Procedimento estético acelera? Sim, que ele vai agir no local. Ele vai ajudar o que nós chamamos de lipólise. Vocês sabem o que significa isso? Quando vocês pegam um termogênico ou um procedimento estético, e eu vou colocar os dois aqui na mesma caixa, ou um chá com função termogênica, um chá verde, um chá de hibisco, um café, uma cafeína, aqueles Lipo 6 Black, o Escambau, tomem cuidado com isso, sempre venham perguntar para mim o que que eu acho, qual que é a minha opinião, tá? Para eu ver se cabe na vida de vocês. Eu não sou contra nada, eu acho que a gente tem que saber se vai ajudar ou se não, certo? Eu não sou aquela mãe que fala assim, não vai dormir na casa do namorado. Não, eu vou explicar o porquê. Porque senão vai fazer escondido. Aí vai dar merda. Então é melhor explicar, conscientizar, falar, o risco é esse. Você quer fazer? Vai, só que você vai ter que arcar com as consequências depois, certo? Mas o que que essa galera faz aqui? Ela estimula a lipólise. O que que é a lipólise? A lipólise é isso daqui, ó. O, a molécula de gordura, chamada lá no tecido adiposo, é chamada de triacilglicerol. São 3 moléculas de ácido graxo com um glicerol. Faz isso aqui. Pum. A lipólise é isso. Quebra esse ácido graxo num pedacinho menor. Para quê? É mais fácil ele ser usado assim ou ele ser usado assim? Assim. É bem menorzinho. Certo? Só que quebrou somente. Tornou biodisponível na corrente sanguínea. Imagina que aqui tem 3, ó, juntinho. Não dá para o corpo usar esses 3. Ele vai lá e quebra nessa força. Quebrou, levou para a corrente sanguínea para ser usado. Não tem exercício físico, não tem déficit calórico na alimentação, ou seja, não tem gasto de calorias. No final do dia, essa molécula vai lá e fala assim: oiê, voltamos. E você está gastando dinheiro à toa. Por isso que procedimento estético não emagrece. Tá lá fazendo drenagem linfática. Beleza, desinchou. Bebi água, comi carboidrato de novo, igual uma lima nova, vai inchar de novo. Aí daqui 7 dias volta lá na drenagem, faz drenagem linfática de novo, diminui o inchaço. Aí come desesperadamente, incha de novo. E aí fica nesse ciclo vicioso.
Então, o procedimento estético, o termogênico, o chá emagrecedor, o chá seca-barriga, o escambau A4, vai fazer isso aqui com a molécula de gordura. Vai quebrar, vai jogar lá na corrente sanguínea. Você foi lá e fez atividade física, maravilha, você vai emagrecer mais rápido porque você está queimando aquilo. Ao invés de numa atividade física você queimar 300 calorias, você vai queimar 350, 400. Porque o seu corpo está com muita oferta de gordura. Agora, se eu não queimo, não vai adiantar nada. Por quê? O chá, o procedimento estético, não aumenta o seu metabolismo basal. Não vai levar você lá de 1.050 calorias para 1.500 calorias. Para você poder comer mais para sobreviver. Perfeito? Você é contra, Tati, usar? De forma alguma. Podem tomar o chá verde, podem tomar o chá de hibisco. Eu, se precisar, eu manipulo cafeína para vocês, que é o termogênico que eu acho mais seguro, que a gente pode manipular na quantidade correta. Que quando você vai lá numa loja de suplemento da vida, você pede uma cafeína, vem lá, 300 miligramas no pote. O indicado é, no máximo, 3 gramas por quilo de peso. Então, eu que peso 50 quilos, o máximo para mim seria 150 miligramas. Eu vou comprar um de 300, eu vou ter taquicardia, eu posso ter um problema de coração. Mas o dono da loja de suplementos não sabe disso, ele só sabe vender, né? Então, eu tenho uma farmácia parceira que quando alguém me pede, eu falo, ó, tem aqui uma fórmula de termogênico natural, vai sair mais barato e tá bom, depois a gente conversa, Shirley. Quem precisar me chama no particular, eu tenho pós-graduação em fitoterápicos. A cafeína é um fitoterápico. E aí, junto com outras substâncias, dá pra gente montar um termogênicozinho que vai ser legal para vocês, vai dar mais disposição no dia a dia, né? E eu tenho certeza que não vai fazer mal, tá bom? Posso montar um que seja meio genérico, a gente só vai manipulando a quantidade de cafeína e peço para Vanessa, que é a minha amiga, para ela manipular para vocês. Ela entrega frete grátis, Brasil inteiro, São Paulo, estado de São Paulo inteiro. Então, quem está em São Paulo, quem está em Bauru, em Jaú, em Araraquara, em Araras, entrega, tá bom? Que mais, gente? Então, acho que fechamos aqui a forma de acelerar o processo de emagrecimento. E aí a gente tem outras estratégias como a do jejum intermitente, que a gente pode falar em outro momento, o jejum aqui, para quem tiver dúvida. Eu tenho uma aula gravada, eu posso disponibilizar a aula para vocês também, mas não dá para a gente entrar em jejum sem falar disso daqui. Por quê? Porque a regra número 1 do jejum é faça caber dentro dos seus macros. Se em 16 horas que eu tô acordada, eu não tô conseguindo comer a quantidade que eu devo, vai ser em 8? Se eu não consigo comer o tanto de carne que eu preciso comer em 16 horas, eu vou comer em 8? Então não faz sentido botar o jejum nesse caso, tá bom? Mas eu disponibilizo a aula para vocês assistirem também, porque eu acho que vale super o conhecimento. Ganho de massa muscular, é rapidinho. São poucas as coisas que a gente tem que falar sobre ganho de massa muscular. Então, massa muscular para vocês aqui. É possível, Tati, ganhar massa muscular enquanto estou emagrecendo? Yes, baby. Sim, é possível. Robertinha está aí para falar sobre isso com a gente, né? No trabalho fantástico que a gente está fazendo em conjunto. Inclusive, eu fiquei chocada com aquela foto. Não é possível que só tenha 7 quilos ali a menos. Eu com certeza coloquei errado naquela legenda. Depois que eu postei, eu fiquei chocada, né? Mas enfim. É... Primeira coisa aqui, gente. Massa muscular, nós precisamos de 3 itens indispensáveis. Primeiro item, nós precisamos de energia. Que músculo é uma construção, perfeito? Essa energia pode vir tanto da alimentação,
para quem não tem estoque. Para quem está acima do peso, a gordura localizada é a fonte de energia. Então, eu não preciso aumentar a quantidade de carboidrato ou a quantidade de gordura, que são dois macronutrientes energéticos, para ganhar massa muscular. É óbvio que a sinalização de insulina vinda do carboidrato é muito importante para o ganho de massa muscular. Para quem? Para o filho da Vera, que é magrelo. Ele precisava de uma quantidade de carboidrato exorbitante, porque o cara é sensível à insulina. Você põe carboidrato, o corpo dele sabe o que fazer com aquilo. A pessoa que está acima do peso, o corpo é resistente à insulina. Você põe carboidrato, ele não vai converter em massa muscular, ele vai converter em gordura localizada. Vai chegar uma hora que vocês vão mudar o metabolismo de vocês. A Vera mudou o dela. Hoje ela põe carboidrato, o corpo dela fica feliz com o carboidrato que ela põe. Antigamente ele ficava triste, porque ele não sabia o que fazer com aquilo, né, Verinha? Ô, Tati, eu tinha dificuldade para bater os macros da gordura. Lembra que você falava? Coloca azeite, uma colher de azeite Uhum. na boca. Sim, mas eu tô querendo dizer que agora o seu É. corpo, ele sabe o que fazer com o carboidrato. Antigamente ele não sabia, ele ia estocar. Porque os receptores de carboidrato, vamos dizer assim, eles estavam entupidos. Tá? Então, para ganhar massa muscular, preciso de energia? Óbvio que eu preciso, só que eu já tenho energia no meu corpo. Eu não falei que 1 quilo de gordura são 9.000 calorias? Se eu tenho 5 quilos aqui para eliminar, eu tenho 45.000, ops, 45.000 calorias. Não preciso colocar mais energia. Vou usar essa daqui, ok? Segundo ponto, proteína, né, minha gente? E aí dá para ganhar massa muscular comendo o mínimo? 1 grama de proteína por quilo de peso? Não. O mínimo é para manter as minhas funções vitais. Uma porcentagem vai para o coração, uma porcentagem vai para o cérebro, uma porcentagem vai para o rim, uma porcentagem vai para o fígado, outra uma porcentagem vai para o estômago, aí chega lá no músculo, 5% de proteína. Não vai fazer nada. Vai manter o que tem. Então, para indivíduos que estão bem acima do peso, a gente vai falar em 1,5 a 1,6. Consegue viver bem com pouca proteína, entre aspas. Para mulheres que estão treinando pesado, estão treinando bem. Quando eu digo pesado, não é só com carga, tá? Tá treinando lá, tá ficando com aquela dorzinha muscular pós-treino e etc. A gente vai falar de, então, por aqui, ó, 1,5 a 1,6 para indivíduos acima do peso, aqui acima de 10 quilos. Tá? Consegue sobreviver com pouca proteína e fazer massa muscular com isso. Agora, para os demais, de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Então, Robertinha, vamos ter que aumentar a tua proteína, ok? Aqui. Ô, Tati, a proteína, quando eu vou comer, eu posso, vamos supor, vou comer uma carne, eu tenho que dividir bem esse tanto no dia, ou posso comer uma quantidade boa já na hora do almoço e ficar mais tranquila na janta? Olha, hoje, assim, a literatura, ela é bem... Cada um meio que fala uma coisa. O que que chegou-se num consenso, se a gente for avaliar? Dividir essa proteína em pelo menos 3 refeições. Hum. Não tem uma quantidade X específica. Por exemplo, no café da manhã você tem que comer 30 gramas, no almoço você tem que comer 40, no jantar você tem que comer o resto. Não, não tem. É de 3 a 4 refeições. Eu gosto de colocar em 4. Por quê? Por uma questão até mesmo de digestão, né? De, esses dias eu coloquei 200 gramas de carne no prato, não tava dando pra comer. Aí começa a ficar mais dolorido do que prazeroso. Então é mais por conta disso, né? Para você, porque você não vai fazer isso só uma vez, só um dia. Você vai fazer isso 7 vezes na semana.
Então, eu acabo preferindo, optando por dividir em 4 refeições essa proteína para dar conta de comer. Poderia dividir em 5? Poderia. Porque aí a gente vai ter que ver o peso da pessoa, né? No meu caso, dá 100 gramas de carne, 100, 120 gramas de carne, não, de proteína por dia. E eu não suplemento. Eu não tomo whey protein, porque me dá espinha. A lactose do whey protein me dá espinha. Ai, tomo whey vegano. Acho horrível. Ai, tomo de bife lá, o beef protein. Acho terrível. Então, eu prefiro por palatabilidade. Se eu pudesse tomar whey normal, nossa, tinha um whey que eu tomava que era de doce de leite, que ele era maravilhoso. Eu viveria naquilo. Mas aí começava a me dar acne. Então, já que não dá para eu tomar aquele que eu gosto, eu vou comer carne e ovo. É a base da minha alimentação. Então, no almoço e no jantar, como 150 gramas de carne. No café da manhã e no lanche da tarde, dá em média ali 2 ovos, tá? É a Tati. Que aí, se eu junto com legumes, com verdura, com arroz, com feijão, eu acabo construindo um pouco mais de proteína através desses alimentos. Então, eu bato fácil aí no dia 120 gramas de proteína. Mas é isso, gente, é religiosamente isso. 150 gramas de carne no almoço, 150 gramas de carne no jantar, para chegar na quantidade que eu preciso, certo? Que mais? E aí, nós precisamos de treino com intensidade. Pilates vai resolver? No início, para quem é sedentário, resolve. Depois, para ver um volume maior de massa muscular, Pilates não resolve. Tem que ser treino de força. Pode ser em casa? Pode. Aí a Luana, com a expertise dela lá, ela vai botar vocês para requebrar, né? Quando eu falo em ganhar massa muscular aqui, gente, eu não estou falando em ganhar volume, ficar lá fortona e isso e aquilo. Porque tem muita gente, isso é uma crença limitante da maioria das mulheres, que é, ai, Tati, eu não quero fazer musculação porque eu vou ficar braçuda. Ah, é? Você vai chegar lá na academia, vai fazer 12 repetições de rosca bíceps e amanhã seu bíceps está maior do que o da Graciane Barbosa. Ah, mas o nosso cérebro, ele não pensa. Engraçado isso. Ele não acha que, tipo, nossa, pera lá, vou fazer, amanhã eu vou olhar no espelho e vou ver, nossa, não, beleza, dá para continuar fazendo, dá para continuar fazendo. Ah, não, agora eu já cheguei onde eu tô. Vou parar de fazer? Não, vou mudar o estímulo. Vou mudar o estímulo só para manter agora. Eu já cheguei num parâmetro das minhas costas, por exemplo, e do meu ombro, que chega. Não quero mais aumentar, porque senão eu vou virar um Pokémon. Não vou caber dentro da Pokébola depois, do tamanho que tá minhas costas e do meu ombro, né? É exatamente isso, Shirley. Então agora, meus treinos de costas e de ombro é para manter aquilo que eu já tenho. Porque senão começa a enfraquecer a articulação também. É mais um treino só para manter a minha saúde do que para ganhar. Agora, treino de perna, eu arregaço. Tem carga, tem repetição, tem estresse metabólico. Então dá também para chegar lá. Quem tinha que estar aqui agora falando para vocês sobre treinamento é a Luana, né? Mas a gente pode marcar um dia com ela também. É, Já falamos sobre isso também, Rô. Peraí. Show, ótima pergunta. Então a gente tem que ter intensidade no treino. Todo santo dia? Não. Ontem, por exemplo, foi um treino mais leve para mim. Tava cansada, foi um treino de recuperação. Mas hoje, como é que o Daniel falava? A giripoca vai piar hoje, né? Então tem que ter intensidade, porque senão não tem estresse metabólico para gerar o fator de supercompensação para o músculo crescer. Mas não é que ele vai crescer e vai ficar maior que o da Graciane Barbosa. Não vai. E uma outra coisa que eu estimulo vocês a fazerem, meninas,
vamos no médico dosar hormônio. Verinha bateu boca com o médico dela lá, conseguiu o que eu queria. Robertinha também. Então, quero avaliar os exames de vocês. Eu vou emitir um laudo para o médico para prestar atenção naquilo que precisa ser avaliado. Manda para mim que eu analiso. Tati, não sei quais exames eu devo fazer. Eu vou mandar lá no nosso grupo de novo os exames que seriam legais a gente, pelo menos uma vez por ano, fazer. Se prepare, porque tira sangue, hein? Se o convênio cobrir, vai na fé e pede para fazer, tá? E não tenha medo de pedir para o médico. Ah, eu estou fazendo acompanhamento com uma especialista em saúde e emagrecimento. Ela pediu para avaliar tudo isso daqui, porque eu emagreci bastante, eu preciso saber como é que tá o senhor. Só que ela não pode pedir, então, em parceria com o senhor, você poderia pedir? Sempre tem que engrandecer o profissional que você está ali, porque se chegar para mim também, ah, fulano tá pedindo. Tá pedindo por quê? Eu não pedi nada. Nosso ego o meu tem 2,10 m, tá, gente? Tem 1,50 m, meu ego tem 2,10 m. Então, o do médico não vai ser diferente. Então, você tem que ir com um jeitinho, falar para ele, ó, ela mandou essa carta aqui, se precisar eu mando a carta, né? Na Vera e na Rô não precisou. Mas antes de ir, me fala, eu escrevo uma carta falando do porquê que eu quero avaliar aquilo. Eu fui na ginecologista com a Luana, eu só ficando lá, né, quietinha, camuflada. Daí a médica não ia pedir os exames para ela. Ginecologista. Aí eu falei, doutora, olha, ela tá reclamando disso, disso, disso. Ela emagreceu mais de 10 quilos com o meu programa. Eu queria avaliar esses hormônios, esses parâmetros, porque eu tô achando um pouquinho esquisito. Mas como eu não posso pedir, a senhora poderia pedir para mim? Ela olhou para mim e falou assim: ah, eu não costumo avaliar esses exames. Eu falei, tudo bem, mas a senhora pode pedir, é mais uma curiosidade minha mesmo, até para eu saber como é que eu vou levar o tratamento dela, né? Ou se a gente vai precisar fazer alguma reposição. Então, para mim é muito importante pela saúde dela. Aí ela virou o computador para mim e falou assim: anota aí qual você quer. A médica dela fez isso e a minha também. Aí eu fui ticando. Eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Só que eu não posso com vocês no médico, né? Então, se for o caso, eu emito a carta. Mando para vocês uma carta por e-mail. Minha médica começou a te seguir. Tá vendo? Mas gente, isso gera uma credibilidade, porque mostra que eu não tô só preocupada com a estética de vocês, tô preocupada com a saúde. Eu quero saber como é que é a saúde tá, para eu saber para onde que eu levo o acompanhamento. Se precisar repor alguma vitamina, algum mineral, a gente vai cuidar disso. Se a tireoide estiver lenta, a gente vai cuidar dessa tireoide. Com alimentação, às vezes com alimentação a gente resolve muita coisa. Às vezes precisa entrar com algum remedinho, algum fitoterápico, algum hormônio. A Shirley faz tratamento hormonal já, né? Então, eu vou mandar de novo para vocês. Fica aqui para a gente poder entender melhor individualmente. A questão dos macros, mandem para mim os últimos 7 dias. Vocês chegam para mim desesperadas às vezes, né? Porque essa semana não sei o que, não sei o que lá. Eu só vou fazendo assim. O meu cérebro vai lendo dessa forma que vocês estão falando. Aí a minha pergunta final é: foi a semana de macros? Porque se eu não avaliar isso, vou dar um feedback para vocês. Então, vocês estão falando, às vezes manda um áudio lá, 2, 3, eu escuto tudo, juro por Deus, eu escuto, a Tati de hoje escuta tudo, porque eu tô tentando ser um ser humano melhor a cada dia. Mas no final a minha pergunta vai ser: como é que foi a semana de macros? Depois, você se exercitou? Depois, para quem eu sei que tá, né? Você tá menstruada? Nessas 3 perguntas eu mato a charada. Então, já se antecipa. Manda o relatório para mim dos macronutrientes daquela semana. Mandou o peso, manda o relatório. Porque daí eu já vou saber, ó, show de bola, você teve poucos erros, está dentro da ideia da quantidade de emagrecimento aqui por semana.
Lá na planilha, para quem tem a planilha, para quem não tiver, eu vou mandar de novo, tem aqui, ó, o quanto de água, tem o quanto de exercício. O que que é esse 20 e 60? No mínimo 20 minutos, no máximo 60, mas às vezes você foi lá e fez 90 minutos. Pode colocar, é importante. Eu tô com uma aluna que ela não conseguiu emagrecer essa semana porque ela não tá dormindo. Tá dormindo 4 horas, 3 horas por noite. Beleza? Então, isso daqui é um mapa de vocês. É a bola de cristal de vocês. O que é esse nível de estresse, Tati? De 0 a 5. Mais do que 5 já é um estresse que está ficando fora do limite fisiológico. Mas pensem bem para dar essa nota, porque isso daqui é percepção subjetiva. Às vezes aconteceu um negocinho no dia, ai, tô com 10 de estresse. Não, você está querendo chamar atenção, né? Não é estresse isso. Tá tudo bem também, eu vou perguntar. Então, eu leio esta tabela, eu observo essa tabela. Para mim é muito importante se vocês estiverem preenchendo isso. Ai, Tati, não tenho a tabela, vou mandar, quero ela para imprimir. Eu mando também na versão para imprimir. E aí fica facinho da gente poder avaliar melhor o que é que está acontecendo aí com vocês. Beleza? Sobre o que comer antes do treino. A mãe da Roberta é uma figura, né? Agora, dona Ana, na hora do Teletubby dar tchau, dona Ana. Mas tudo bem, depois ela assiste a aula gravada. Sobre o que comer antes do treino, gente. Vocês têm lá 100 gramas de carboidrato, no máximo. Dividam isso. Ah, eu quero ter mais performance no treino. Come um pouquinho de carboidrato antes. Isso vai ajudar bastante. Não, eu quero acelerar a queima de gordura. Aí, não come carboidrato antes do treino. Por quê? Porque daí eu não vou dar pico de insulina, vou aumentar o meu hormônio GH. Não estou pensando em carga, não estou pensando em performance. Estou pensando em acelerar o meu emagrecimento. Ok? Agora aí eu, Tati, eu estou pensando em performance. Então eu como carboidrato na minha refeição pré-treino. Quanto tempo antes do treino? Refeição pré-treino, gente, não é 1 hora antes, não é 30 minutos antes do treino, não. Porque não deu tempo nem do corpo metabolizar aquilo que você comeu. É pelo menos 1 hora antes do treino. O que você comeu meia hora antes do treino talvez vai mais te atrapalhar, dependendo do que você comeu, porque você pode ficar conversando com aquilo e aí não consegue treinar. Então, melhor ali em torno de 50 minutos, 1 hora antes do treino, botar uma fonte de carboidrato. Mas o mais importante ainda, de 2 a 4 horas antes. Porque daí, se eu comi uma boa fonte de carboidrato nesse tempo anterior, eu tenho estoque de glicogênio para fazer um bom treino. Se for muito perto do treino, melhor líquido. Carboidrato líquido. Tipo uma maltodextrina, sempre esqueço o nome daquele negócio. Palatinosa, ou então uma paçoca. E daí energia pronta. Agora, tipo, vou comer banana, vou comer arroz, vou comer uma fruta em si, vai demorar muito para o seu corpo transformar isso em glicose. Tá bom? Mas mais dúvidas sobre isso, manda uma mensagem para mim no particular e a gente vai conversando. Eu não consigo comer nada antes de treinar, só tomo café preto. Também não é uma regra, por isso que é individual. Uhum. Tem gente que vai. Mel é açúcar puro. Uma colher de sopa de mel tem a quantidade de açúcar do dia. O mel, ele parece ser uma belezinha, mas ele é um abençoadinho para acabar com o nosso emagrecimento. Só porque ele é açúcar puro. Açúcar puro. Tá, gente? Então, dúvidas agora a gente vai para o particular, porque cada um vai ter a sua. Uhum. Podem perguntar, fiquem à vontade. E aí, também procurem a Luana para fazer ajuste de treino, se for necessário, ou para começar a treinar com ela também, né? Acho que vai valer muito a pena.
E eu também estou à disposição para o que vocês precisarem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deem os feedbacks lá no grupo para as outras meninas poderem assistir também, porque é uma dúvida que todo mundo tem. Aí eu faço a aula, ó, 15 falaram que viriam, vieram meia dúzia, 7, comigo 8. Então me ajudem a estimular essas meninas a assistirem, porque ó, vocês viram o quanto de conteúdo que tem hoje aqui, beleza? Então me chama Obrigada, de Tati. particular. Beijo, Beijo. se cuidem aí.